Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada uma. E a gente sabe que num país com dimensões continentais como o Brasil, nossas realidades são muito diferentes. Por isso, a importância de não julgarmos o nosso maternar e nos apoiarmos cada vez mais para empoderar as mulheres em uma maternidade mais plena, consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo esposa, filha, amiga, empresária, executiva, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana. Hoje a gente está recebendo a autora Mariana Torres, que é mãe de 2 meninos e que depois de trabalhar como advogada empreendedora, encontrou nas palavras a sua verdadeira paixão. Descobriu-se escritora em meio a uma pandemia e a um puerpério. E entre uma mamada e outra, escreveu seu primeiro livro, O Clube do Abacate. Agora, na sua segunda obra, o romance Depois que a Vida Chegou, ela destaca uma protagonista que mostra os desafios da mãe que assume diferentes papéis, por meio de cartas ao seu primeiro filho. Então, Mari, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Imagina, obrigada a você. Estou muito feliz de estar conversando aqui. Que bom. Então, bora lá bater o nosso papo. Queria que você começasse falando um pouquinho do que te inspirou a escrever Depois que a Vida Chegou. Como que a experiência da sua maternidade influenciou a criação dessa obra? Bom, vamos lá. Isso não aconteceu de uma maneira consciente, tá? Tipo, eu tive essa inspiração e agora eu vou escrever sobre essa questão de maternidade, vou fazer essas cartas dessa mãe para esse filho. Não. Foi tudo muito mais confuso como a maternidade. A maternidade em si. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu comecei a escrever durante o meu primeiro puerpério. Foi um momento super difícil em que eu acabei me descobrindo escritora e tal. E aí, eu meio que fui atropelada pela minha segunda gravidez, assim, eu estava planejando, sabe aquele tipo, vai, mas não vai, não, eu quero, mas enfim, meio em cima do muro. E aí eu fiquei grávida do meu segundo filho, quando eu já estava nesse momento de tipo, agora eu que sei o que eu quero fazer, quero mudar de vida, quero ser escritora. E a vinda de um bebê, ela é muito, assim, ela muda tudo, né, e cada bebê é um bebê. E eu assim, nossa, como que eu vou agora seguir minha vida com isso? E aí foi tudo uma loucura, e aí o meu segundo puerpério foi difícil, porque era como se eu já soubesse o que eu queria fazer, só que eu ainda não conseguisse, porque eu tinha ainda um bebê pequeno que dependia de mim. E aí num dia, eu me sentia muito sozinha, assim como no primeiro puerpério. Aí um dia, durante um período que eu tive muita raiva do meu próprio filho, foi assim, um momento muito difícil, que, enfim, eu queria que ele dormisse e ele não dormia, enfim. Aí eu comecei a, tipo, ninar ele, e quando eu vi, eu comecei a ninar ele muito forte, de um lado pro outro. E eu me senti péssima. Eu falei, gente, eu tô com raiva do meu filho, me afastei. Eu hoje não lembro se era meu marido que tava, ou a Jai, que trabalha lá em casa e me ajuda imensamente. Enfim, ela não é babá dele, mas ela me ajudou muito nesse período. E eu me afastei. E eu tinha uma oficina de escrita naquele dia, naquela mesma noite. E eu estava péssima. Quando chegou a oficina de escrita, eu desabei. Eu falei, eu tô me sentindo péssima. Eu tive raiva do meu próprio filho e eu agi com uma certa violência com ele. E eu desabei e desabafei. Eu me senti muito segura dentro desse ambiente, que era composto por mulheres e um amigo que, enfim, também foi super legal. E então aí quem conduzia essa oficina era a Aline Bey, que escreveu, enfim, 2 livros aí maravilhosos. E ela falou assim, escreva sobre isso. Escreva, você pode se sentir melhor e você pode se fazer compreendida, porque eu estava num momento que eu não conseguia explicar para minha mãe, eu não conseguia explicar para meu marido. Porque ninguém está vivendo, né? Exatamente. Aquele seu momento, aquela sua solidão, é difícil de você traduzir até em palavras, Exato. Né? Exatamente isso que você está sentindo. Exatamente, então assim, eu não conseguia, né? Escrevendo eu conseguia elaborar melhor tudo isso. Então foi a partir daí, a partir desse momento que eu tive, esse momento muito difícil que eu tive com meu filho, que eu comecei a escrever. E aí eu fui descarregando
sentimentos meus, aí eu fui aumentando com sentimentos que eu via de outras pessoas e coisas desse tipo, e no final fui criando uma história, assim, foi uma coisa que não foi muito planejada, ela foi quase que necessária. Mas foi o seu lugar ali seguro, quase que de desabafo, para viver um pouco de todas essas emoções, né? Exato, exatamente. E hoje, quando você olha para trás, Mari, o que você acha que aconteceu ali, né? Porque a gente sabe que o puerpério tem muito essa coisa da emoção, dos hormônios, mas tinha uma urgência sua em tentar voltar para a pessoa que você era antes, ou até mesmo de você iniciar esse sonho, que talvez você tinha pressa uma vez que você descobriu ele? Tinha, porque o que acontece? No primeiro puerpério foi a minha grande descoberta, tipo, estou descobrindo que quem eu fui até agora não era eu. Então, foi quando eu comecei, eu tinha, enfim, como você falou, fui advogada, tive empresa e tal, eu tinha acabado de fechar uma empresa antes da pandemia, mas sim, acabado. E eu estava muito perdida. O que eu vou fazer agora? Eu preciso saber, e não sei o que lá. E na minha terapia, a minha psicóloga falou, calma, resgate coisas que você gosta. Fui resgatando e resgatei a leitura, que por conta do trabalho e da vida eu tinha colocado de lado, e comecei a escrever assim, muito naturalmente. E aí eu percebi, nossa, essa vida toda não era eu estava querendo fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, mas eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer coisas que me tragam uma satisfação. Eu tenho um privilégio já de poder fazer isso, né, enfim, e aí puta, que legal, descobri. E aí quando vem o segundo, como assim? Eu quero viver meu sonho, eu quero continuar. Né? Exato, e eu não tô conseguindo, o que será que vai ser? Eu não sei como vai ser a dinâmica com os dois, eu não sei quando que vai parar, quando que eu vou parar de me sentir assim. De novo, eu tô sozinha em casa, porque uma das minhas grandes reclamações é essa história da aldeia, ela é um pouco complicada. Eu não acho que ela é muito real para todo mundo, principalmente no mundo de hoje, porque as suas amigas estão trabalhando, né? Ninguém vai na sua casa, quarta-feira às 3 da tarde. Cada um já tem a sua agenda de desafios ali, de prioridades, né? A sua vida acontecendo, né? Então, assim, é muito solitário. Então, mesmo assim, que você esteja numa posição privilegiada, como eu estive, tenho também minha mãe que me ajuda, tenho pessoa que trabalha em casa. Eu tô numa posição privilegiada, mas é solitário demais, assim, não tem quem cuide de mim, assim, digamos assim. Acho que é isso, né? Um pouco dessa falta desse olhar pra mãe. Exatamente. E eu acho que você já trouxe aqui um pouco dessa resposta da próxima pergunta, então a sua vivência pessoal, ela acabou se entrelaçando de fato, né, com os temas que você abordou no livro, né? Porque você fala bastante sobre a depressão pós-parto e sobre um pouquinho do que a gente trouxe aqui, que é essa busca da identidade depois dos filhos, né? Eu li vários trechos aqui do seu livro e achei muito bacanas, que você fala muito dessa ausência de si, né? Dessa ausência de pertencimento àquela situação, né? E desse desencontro com você mesma. Então foram coisas que você viveu na sua maternidade. Sim, eu digo que é uma autoficção, né? Porque tem muitas situações lá que não existiram, enfim, que foram completamente inventadas da minha cabeça, mas que são reais, porque são sentimentos reais, sentimentos que eu experimentei. E que, enfim, muitas outras pessoas experimentaram. Você quis abordar a depressão pós-parto, você não chegou a viver uma depressão pós-parto? Não, na verdade eu quis abordar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Porque eu acho que nem tudo chega a ser uma depressão pós-parto. Né, aí vou falar da minha experiência pessoal, eu estava fazendo acompanhamento psicológico no momento e a minha psicóloga falava, não, você não tem depressão pós-parto. E eu acho que é uma ideia de patologizar o que a gente está sentindo sempre. Um diagnóstico, encontrar né? um diagnóstico, e às vezes não é isso. Né? Às vezes é uma coisa muito maior, muito mais profunda. É realmente uma solidão, não tá se sentindo ouvida. Não é que que é necessariamente uma depressão que precise de remédios e que com remédios vai resolver. Sim. E ela existe, né? E que existe, é super existe esse lógico. Também, claro, a gente só sabe que, disso. Só mas que nem todo sentimento ele vai para esse lugar. Nem né? todo sentimento negativo é uma depressão. Então, no meu caso, eu estava fazendo acompanhamento e tal, então eu sabia que não era, mas é engraçado porque todo mundo quer enquadrar como isso porque é mais simples. Porque quando você tem um diagnóstico, é como se você, então, agora você tem esse remédio para resolver. E nem sempre é tão... Sim, então claro, eu acho que às vezes as pessoas até à nossa volta
querem ajudar você a Com sair certeza. desse lugar, né? E aí vão buscando essas soluções, né? Será que você não tem isso? Será que você não precisa dessa ajuda? Exatamente. Porque eu acho que é tentando, de fato, guiar cuidar, você por um caminho, tentando cuidar, né? Exatamente. Mas eu acho que ainda falta muita informação nesse sentido, né? Sim, com certeza. Com certeza. E Mari, no seu livro você também aborda questões como o cansaço, né? A carga mental materna e a invisibilidade do trabalho do cuidado. Você usou um termo que eu adorei no seu livro, que é a mãe ser a chefe dessa empresa prestadora de serviços não remunerados. Como que esses temas se manifestam na sua narrativa? Bom, basicamente é isso que você falou, né? A mãe, ela tem um trabalho invisível, porque tudo que ela tá fazendo, eu acho que é visto como quase que natural e enfim, às vezes até quase como se fosse um privilégio, tipo, você poder cuidar dos seus filhos, você não tem muito o direito de reclamar, é uma coisa gostosa, porque você está fazendo coisas com seus filhos que você ama e tudo. E não é visto como um trabalho, porque você coloca muito trabalho naquilo. Então, assim, até as pessoas em volta, sei lá, o pai trabalha, ele tem prioridade sobre certos assuntos do que a mãe que ficou em casa com os filhos. E o trabalho da mãe não acaba, porque, enfim, se ela está em casa com os filhos, ela está em casa no fim de semana com os filhos, ela não tem um período de folga. Acho que você mencionou isso, né? O pai trabalha de segunda a sexta, e no final de semana ele usa esse espaço muitas vezes para descansar. Exato. A mãe não tem esse lugar, né? Do Exatamente. descanso, seja trabalhando fora, seja trabalhando em casa, né? Exatamente. Enfim, ela não consegue. Então, é muito complicado. Esse negócio da carga mental, mesmo quando você não está presente, você está sempre com a cabeça funcionando. E é muito difícil ainda para os homens anteciparem tudo. Eu acho que assim, as mulheres já estão sempre antecipando todas as coisas que podem ser. Eu falo para o meu marido, né? A gente divide as nossas tarefas, só que coisas novas sou eu que estou pensando. Putz, tem o aniversário da escola. Precisa comprar presente. Quem é que vai pensar nisso? Sou eu, sabe? Tem um fato novo. Assume esse lugar, né? E é um pouco... É bastante difícil isso. E não é reconhecido, né? É realmente uma coisa que fica invisível. Fora todos os outros trabalhos, né? Porque tem o Exato. trabalho ali direto, né? De qualidade com a criança e tem todo o resto, né? Então, Exato. todo o trabalho com a casa, né? Garantir que tenha roupa, que tenha comida. Com certeza. Que tenha todas essas outras coisas Exatamente. ali em dia também, né? Exatamente. Enfim, é complicado. São muitos pratinhos pra gente equilibrar. E a sua protagonista também enfrenta muito, a gente falou um pouquinho aqui, esse sentimento de isolamento, né? E da incompletude frente a esse trabalho invisível. Você fala, inclusive, desse isolamento dentro de casa, né? A gente estava falando aqui, né? Então, como que a sua família, muitas vezes, não consegue, né? De fato, ser essa rede de apoio para aquilo que você precisa. Como que você trouxe um pouquinho dessa realidade na sua história? Bom, basicamente é quase como a minha protagonista ela estivesse gritando e ninguém estivesse ouvindo ela. Então a maneira como ela acha, enfim, inicialmente ela escreve essas cartas para o filho, que são na forma de e-mail, para presentear ele quando ele tiver 18 anos, quando ele completar 18 anos, com momentos importantes da vida dele e tal, quase como se fosse um presente para o filho. Só que de repente ela se vê tão sozinha, ela não consegue, ela fala e ela não é compreendida dentro de casa, com o marido, com a mãe, com ninguém, ela não tem para onde recorrer. Então, aqueles e-mails para o filho acabam virando o campo de desabafo. Ele quase que o diário dela, o diário né? Pra dela. conseguir viver esse... onde ela consegue existir. Então, acho que é mais ou menos por aí. E você acabou usando esse recurso também da escrita como forma de se comunicar e de colocar ali os seus sentimentos para sua família? Foi uma forma que te ajudou a traduzir um pouco? Porque a gente sabe que o desejo de entender todo mundo tem, né? Eles têm, de fato, de tentar entender aquilo que você está vivendo. Sim. Mas é difícil, né? É difícil, eu não acho que é uma tarefa fácil. Eu não fiz isso, eu não mostrei essas coisas imediatamente para minha família, o que hoje eu acho que eu teria feito diferente. Já me fez bem, assim, eu, enquanto mãe fazendo isso, já me fez bem colocar num papel. Eu não apresentei para eles, hoje eu teria feito diferente e eu acho que é uma maneira, tipo, quando você tá no papel escrito, as pessoas entendem diferente, as palavras elas vão se perdendo no ar, às vezes você tem uma discussão, quando você lê, é muito Elas mais... tomam, acho que uma outra proporção, né? Exato. E essa é uma dica que você daria para as mamães que estão ouvindo a gente? Nossa, daria super. Não precisa ser escritora, né? É escrever. Às vezes ter um diário é suficiente para você tangibilizar aquele sentimento. Exatamente. Né? E você vai se sentir acolhida.
Coisa que às vezes é difícil a gente sentir com os outros, né? Não por culpa dos outros e tudo, mas enfim. Então, nossa, eu super indico, e é fácil, se você escreve um pouquinho por dia, nossa, já é como se você tirasse peso, né? É como se você dividisse mesmo, né? Exato. Aquela história, aquele peso, eu acho que ele vai também ficando um pouquinho mais leve, né? E aí pode ser o horário que você entender que funciona, né? Exatamente. De manhã, de noite, e às vezes no meio do dia ali durante as sonecas, qual que é pra você, como é que funcionava essa escrita? Quando dá, né? Quando dá, mesmo, né? E eu acho que isso da escrita não é nem só pra mães em puerpério e tudo. É quando dá mesmo, eu acho que isso é muito saudável. Putz, eu tive um tempo, eu tô pensando aqui numa coisa, vou escrever. É quando dá, e aí as coisas vão fluindo, enfim. E aí é uma opção escolher mostrar ou não, enfim. Mas só escrever já é muito terapêutico, já. Eu adoro essa coisa da lista, né? Porque a gente brinca que a mãe também, né, tem uma questão de memória ali, né? Sim. Então, eu escrevo tudo, eu tenho lista pra tudo no celular, de coisas eu que acho tem pra ótimo fazer. também. Eu acho que é um recurso ali, né? Pra às vezes no final do dia a gente precisa falar alguma coisa com o pediatra, com o marido, com a funcionária. Sim. Às vezes pra não esquecer, eu acho que também a gente colocar tudo ali no papel ajuda também a gente a organizar essa rotina, né? Sim, com certeza. E acho que tem outros recursos também, né? Mas você falou que você fazia na época terapia, eu acho que é muito bacana. Se você tiver um grupo, né, de mães que passam ali pela mesma fase pra você dividir um pouco, porque eu acho que aí são pessoas que de fato entendem esse sentimento, né? Sim, com certeza. Mas isso é uma coisa que eu senti falta também. Por mais que existam muitos grupos de mãe, eu fico com a impressão que às vezes os grupos de mãe, eles acabam virando uma grande troca de dicas de funcionária, de, enfim, pintor, enfim, prestadores de serviço, coisas do tipo. Até produtos mesmo, Até né? produtos, exato. E também coisas, assim, que são importantes, que eu não sofri, mas que eu imagino que muitas pessoas sofram e deve ser muito difícil. Questões de amamentação e tudo. Mas questões mais profundas é muito difícil nesses grupos de mães e tudo. Não há essa troca. Enfim, eu acabei criando um grupo que chama Aldeia para esse tipo de troca mais profunda, sabe? Para falar da mãe, o que a mãe tá sentindo e não só coisas sobre o bebê que são super importantes. Aplaudo muito esses grupos. Sim. Mas questões mais profundas que todo mundo sente. Mas é que eu acho que talvez a gente tenha muita dificuldade em se mostrar vulnerável, né? Em falar desses temas mais difíceis, né? Talvez seja isso. Assim, a gente precisa caminhar. Estamos caminhando, né? A passinhos e tal. Acho que já tá melhorando isso, né? Enfim, às vezes a gente vê, né, a vida dos outros no Instagram, a gente fala, nossa, tá todo mundo tão feliz e... Ai, não sei se eu tô tão feliz assim e tal. Então, é muito difícil, né? É muito complicado. Então, a gente tava falando da vulnerabilidade. Eu acho que, de fato, a gente se sente muito culpada, porque socialmente a gente já imagina e espera que a mãe venha com esse drive da maternidade, né? Então, era sobre isso a minha próxima pergunta, né? Se a gente acha que esse estigma social de que a gente já nasce com esse drive da maternidade, com essa capacidade inerente de amar, cria uma pressão ainda maior sobre as mulheres nelas mesmas, quando ela não se vê pronta ainda para exercer esse papel. Isso é muito bom, com certeza, assim. Eu me lembro, assim, de quando eu estava crescendo, de muitas mulheres, inclusive minha mãe e tudo, falarem, não, porque você já vai ver, porque desde a barriga você começa já a amar muito. E quando nasce é uma explosão de amor, enfim, é uma coisa muito forte. E eu me lembro de, tipo, eu até falei pra minha mãe, senti medo, falei, mãe, e se eu não gostar do meu filho? Eu já tinha esse questionamento antes, e falava, e aí, o que é? Porque todo mundo gosta, mas eu fico pensando, e se eu não gostar? Né? E se? Então eu acho que eu já tinha isso na cabeça desde que, enfim, eu era pequena. E quando nasceu meu filho, foi estranho. Não foi aquela coisa que, enfim, que muitas amigas me descreveram, nossa, é um negócio que não cabe, não sei o quê. Foi estranho, foi o que foi a princípio, assim, não foi assim, foi assim, nossa, como assim, você é meu filho, eu sou sua mãe? Que história é essa? Que coisa esquisita. Eu acho que eu demorei um pouco mais para criar uma conexão com o meu filho, e acho que foi muito por essa pressão de, tipo, eu ter que sentir, eu ter que ser, eu vou saber... Aí eu já vou saber como cuidar, já vou saber como fazer. E eu não sabia, porque isso não é verdade, sabe? A gente vai aprendendo. Eu acho que a gente cria esse estigma, né? Essa expectativa. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que é um ser humano que a gente está conhecendo. Exato. Essa relação, ela ainda está sendo construída. Exatamente. Né? Você está se conhecendo. Como mãe, se reconhecendo. Exatamente. Né? Então, acho que a gente cria essa expectativa
E vem uma culpa pra gente não sentir ainda nesse lugar, né? Sim, com Sendo certeza. que ainda tem uma jornada, né? Exatamente. Pra ser feita ainda naquele lugar. Exatamente. E é isso, eu me sentia muito culpada, assim, até conseguir construir. Hoje tenho uma relação ótima com, enfim, com os meus 2 filhos. Mas foi difícil no começo, assim, com todo mundo, tipo... Se espera já, né? Esse amor Exatamente. maternal que a gente fala, né? E saber fazer as coisas. Eu acho que os instintos são muito importantes, sim, mas a gente não sabe fazer tudo, né? Não Sim, é, a gente brinca, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe também, Exatamente. né? Você nunca tinha feito nada disso antes, né? com certeza. E eu acho engraçado porque a gente também não fala sobre esse tema, né? Então a gente não fala todo sobre mundo muita coisa. sente, mas todo mundo fica ali, será que sou só eu, né? E engraçado que com o pai a gente respeita muito mais esse lugar, né? Porque como o pai não gestou, Exatamente. a gente respeita o tempo dessa relação ser construída, né? De falar, o pai Exatamente. tem que criar esse vínculo, o pai dá banho, o pai coloca pra dormir, Sim. o pai cria essa conexão. A mãe também, né, tem esse lugar de criar a sua, né? Com certeza, né? Enfim, não é, eu carreguei ele por 9 meses, estava dentro do meu corpo, mudou. Mas eu precisei do meu tempo também com ele fora de mim, eu conhecendo ele de verdade, assim, olhando para ele, né, fazendo essas trocas, aprendendo muito um com o outro, para, enfim, eu conseguir criar todo esse vínculo que eu tenho Até hoje. porque a gestação não é tangível, né? E Ela é algo abstrato. Sabe que tem alguma coisinha ali? Estranho, que é um ser humano, né? Dentro da sua barriga. Mas não é ainda tangível, né? Pois é, e eu engravidei muito rápido. Pra mim foi um susto, assim, no começo. E, enfim, eu vejo que até pessoas... Por exemplo, a minha mãe, ela teve mais dificuldade pra engravidar. Ela teve que fazer um tratamento. Então, eu acho que ela se preparou mais, ela foi esperando isso. Pra mim foi um susto. Então, quando eu tava grávida, era estranho. Eu não gostava de estar grávida, sabe? Eu achava estranho. Eu ficava desconfortável porque eu não podia fazer certas coisas, enfim, que eu gostava de fazer. A gente também coloca esse papel, claro, é um momento muito especial da vida, mas a gente também coloca a gestação nesse lugar, né? De uma mulher grávida, nesse momento feliz, sublime. Nossa, radiante Isso, e tal. E ainda tem também essa descoberta do que tá acontecendo nesse momento, né? Além de todos, claro, né? Todos os desconfortos do corpo que a gente também acaba não trazendo pra essa conta nesse momento, exato, né? Enfim. Mari, outro tema que eu queria abordar é que o seu livro traz também as questões de classe e de raça, né? Porque como a gente sempre fala aqui, a gente tem realidades muito diferentes no nosso país. Como que esses aspectos se entrelaçam na história e na construção da sua protagonista? Bom, a minha protagonista, ela percebe que ela é uma pessoa bastante privilegiada, ela se dá conta disso, e que mesmo assim, ela não tá feliz. Ela não tá tranquila, ela tem a ajuda que ela precisa ter e ela não tá feliz. E aí ela vai percebendo que a ajuda que vão achando para ela são ajudas de outras mulheres que ocupam eventualmente o espaço de ajuda de outra pessoa, ou até do pai, das crianças, ou e tudo, mas outras mulheres pagas que têm os seus próprios filhos e que muito provavelmente não sabem o que fizeram alguma outra coisa com os filhos, deixaram em algum outro lugar sob os cuidados de alguma pessoa e estão lá cuidando do filho dessa própria protagonista. Então ela se sente, ela vai começando a se sentir muito mal, porque ao mesmo tempo em que ela tem essa ajuda, ela tem esse privilégio que ela pode pagar e ela não está feliz, ela percebe que tem uma pessoa que está numa situação muito pior do que a dela. Sim. Acho que aqui a gente traz 2 pontos super sensíveis pra gente falar, né? O primeiro deles é uma ajuda, claro. Eu acho que toda ajuda nesse momento é mais do que bem-vinda. A gente fala muito isso, né? De aceite ajuda, peça ajuda. Essa carga não precisa ser só sua. Mas é isso que você falou, né? Você tá trazendo uma ajuda externa, mas sem ainda conseguir trazer essa mãe, né? Pra um lugar de bem-estar, de cuidado dela, né? Tá ali bem para exercer esse papel, né? Acho que tem muito desse autocuidado da mãe também, né? Sim, com certeza. E que muitas vezes o próprio pai acaba deixando uma lacuna que ele podia estar preenchendo, enfim, ou outras pessoas. Então, não é suficiente, né? Enfim. E eu acho que outro ponto é a questão social, Com né? certeza. A gente trouxe aqui, a gente sempre fala de temas, inclusive vinculados à carreira. 50% das mulheres não retornam, né, depois de serem mães aos seus postos de trabalho, e uma parcela importante delas porque não tem com quem deixar os seus filhos, né, não tem essa rede de apoio, precisam, né, de fato ali sair, muitas vezes mães solos que sustentam suas famílias. Então, assim, tem uma questão
muito ampla social aqui pra gente tratar também nesse aspecto, né? Então é muito bacana você reforçar isso no seu livro e colocar luz a esses pontos. Sim. Porque é uma questão social, né? Aí que vem a aldeia, acho que a gente tá falando, né? Sim, com certeza. É um problema social, né? Criar essa sociedade em todos os âmbitos, né? Sim. E você descreve o seu estilo de escrita como um estilo cru e objetivo. Como que a escolha desse estilo contribui para a mensagem que você quer transmitir no seu livro? Eu acho que a mensagem ela vem muito mais cortante. Então é uma coisa muito mais clara, a pessoa sente muito mais na pele, assim. Então eu acho que ela fica muito mais clara, que eu acho que é aí que eu queria chegar, entendeu? Eu queria passar uma coisa, tipo... direta mesmo, né? Que tivesse essa força mesmo, né? Exato, da mensagem em si. Sim. E como é que tem sido a recepção do público para Tem sido livro? Muito legal. Eu até fiquei muito surpreendida, porque teve pessoas que não sabiam, por exemplo... homens, é engraçado porque é mais difícil, né, você ter, deveria, né, eu acho que é super importante, mas é mais difícil ter homens que aceitem ler sobre esse tipo de coisa e tal, enfim, não conseguem entender a dimensão disso, e tive feedbacks legais. E outra coisa que foi muito interessante, eu escrevi esse livro e, eu não sei, ele está situado nos dias de hoje, né, para mães, assim, da nossa geração, que eu imaginei que fosse um problema muito mais dessa geração. Mas chegaram mulheres de 60 e poucos anos e vieram falar para mim, meu Deus, como eu me identifiquei com essa história, estou repensando muitas coisas que aconteceram e tal. Então, eu acho que é muito interessante porque é uma coisa, essa questão da maternidade, ela ultrapassa gerações de alguma maneira. Eu achei que, enfim, lá atrás tinha um pouco mais de apoio e tudo, mas tem muitas questões que estão aí há muito tempo e que a gente tem que olhar para elas. Muitas vezes essas mulheres acabaram esquecendo e lembraram e estão repensando tudo isso. Enfim, então... foram reações que te surpreenderam nesse sentido. Porque às vezes eu me pergunto isso, eu falo, a gente hoje tem trazido tantos temas, tem falado sobre todos esses temas, eu penso, e as nossas mães, e as nossas avós, como que elas viveram isso, né? Eu acho que talvez hoje a gente esteja dando nome para coisas que elas viveram e nem sabiam que elas viveram, né? Elas não tinham noção, e aí você fala, elas começam a lembrar, opa, peraí, aconteceu isso e isso, tipo, nossa, enfim, eu acho isso muito legal, muito positivo. Sem dúvida, sem dúvida. E quais são as reflexões que você espera que os seus leitores tenham depois de ler, depois que a vida chegou? Eu espero que eles compreendam a dimensão do que é ser uma mãe, da solidão que a gente pode enfrentar, do quanto é importante você estar presente mesmo. E eu acho que fornecendo um ouvido, sabe? Não tentando encontrar soluções imediatas para problemas, não, ouvir, acolher, abraçar, estar junto. Eu acho que é entender como que a gente pode fazer para mudar essa situação que, enfim, é tão recorrente hoje, né? Desafiadora. Se você pudesse dar hoje um conselho para quem está ouvindo a gente que tem uma mamãe ali na família ou que tem uma amiga próxima, você tem uma dica de como é que a gente pode conduzir essa situação para acolher essa mãe que você gostaria que tivessem feito com você? Vai para casa dessa pessoa, leva uma comidinha, só conversa, fala sobre qualquer coisa, conversa como ela está se sentindo, não pergunta sobre o bebê, não quero ver só o bebê, quero ficar, posso ficar aqui? Posso ficar aqui hoje à tarde? Você se importa? Vamos ver televisão? Posso levar o bebê para passear? Vamos fazer alguma coisa legal para você? Enfim. Esse cuidado com a mãe, né? Exato. Muito legal. E, Mari, a gente pode esperar outras obras agora no universo da maternidade? No que você vem trabalhando agora? Sabe o que eu acho? Que a maternidade ela vai sempre estar permeando a minha vida agora e provavelmente as minhas obras, que é uma questão muito forte para mim. Acabou se tornando muito forte. Embora eu seja uma pessoa que... Antes, eu não tinha a consciência de que eu não queria ser mãe. Depois que eu tive filho, foi um choque para mim. E hoje eu amo ser mãe deles. Então, eu acho que essa questão vai estar sempre presente. O que eu tenho escrito hoje é sobre a relação de uma mãe e filha, só que mais velha, que enfim, vai revisitando o passado da relação dessas duas mulheres, enfim. Então, eu acho que a maternidade vai estar sempre presente de um jeito ou de outro. Você significou a sua relação com a sua mãe? Com certeza! Enxerga essa mãe de uma outra forma depois da maternidade? Não, com certeza. Você sabe que eu lembro que teve uma vez que eu fiquei brava com ela porque eu fui tomar banho, e isso é uma besteira, eu fui tomar banho e não tinha sabonete, ela que comprava o sabonete da casa, eu fiquei brava com ela.
E essa história do sabonete voltou quando eu tava pensando coisa pros meus filhos, falando, gente, a minha mãe, ela pensava no sabonete, no supermercado, enfim. No médico, em tudo. Ela Cartolina voltava do trabalho. Domingo, Na cartolina. 10 horas da noite. Exatamente. Tudo. Então é isso, enfim. E você nesse processo tem ressignificado a sua maternidade? Você falou no começo, eu descobri ali uma versão muito difícil, né, de lidar, de me encontrar ali, e depois você ressignificou o que essa maternidade representa hoje pra você? Sim, com certeza. E acho que vou ficar fazendo isso. Sim, eu acho que não é uma única vez, né? Exatamente. A gente recebeu aqui a Tânia Mujica, que é uma professora maravilhosa, que fala, né, de como é que a gente lida com as emoções. Uhum. Ela fala que ao longo da vida a gente tem tantas crises existenciais, né, e que quanto mais a gente se permite, né, vivê-las ali e reconstruir esses sentimentos, mais fáceis, né, elas vão ficando, porque elas vão acontecer de qualquer forma. Sim, com certeza, né? São esses ciclos que a gente passa, enfim, é isso. Sem dúvida. E antes da gente encerrar, tem uma pergunta que eu faço aqui sempre para as nossas convidadas, que é em relação ao nosso nome, né? O nome do nosso podcast, que é o Mãe Também Pode. Depois você, mãe de 2 agora, o que mãe também pode? Olha, a mãe também pode ficar de saco cheio. Acho que é importante. Faz parte também, né? Faz parte. E eu acho que é importante a gente reforçar que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá exatamente. Tudo bem. É inerente, eu acho, ao ser humano, é inerente você estar sem paciência, você não ter um dia legal, mas tudo bem, né? Você é só humana. Exatamente. Né? Além de mãe, você é humana e você vai ter ali no dia seguinte uma oportunidade de fazer diferente. Exatamente. E o mais importante, acho que para os nossos filhos é a gente ser humana. Ninguém quer uma pessoa perfeita, um padrão inatingível, né? Sem dúvida, até porque eu acho que eles crescem vulneráveis também, Exato, né? Eles entendem que tudo bem não ter um dia bom. Exato. Né? Que tudo bem estar de saco cheio, que tudo bem a gente precisar corrigir a rota. Eu acho que a gente cria filhos mais humanos também, né? Mais preparados ali para lidar com os desafios do dia a dia, com mais inteligência emocional. Exatamente. Né? Acho que essa é a resposta. Hilda Mari, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!